Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Você já conhece o aplicativo da Unicesumar? Acesse agora mesmo e fique por dentro de todas as suas funcionalidades exclusivas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius, da matéria disciplina de panificação clássica e brasileira. E hoje nós estamos iniciando mais uma aula, a terceira e última aula ao vivo da nossa matéria. Acredito que muitos de vocês aí, espero que já tenham assistido todas as aulas conceituais, já tenham lido o livro, né? E já tenha muita dúvida, já tem alguns questionamentos que vocês já gostariam de trazer aqui para mim. Espero que já tenha despertado ali um maior interesse em alguns de vocês que ainda não tinha, nunca teve contato com panificação, em fazer pães e etc. Então, aproveitem essa última aula, hein, pessoal? Aproveitem, me consultem, porque o tempo passa, né, e a gente tem que aproveitá-lo. Então, hoje é a nossa terceira e última aula ao vivo, como eu disse, e a gente vai falar sobre a parte mais prática dos pães, tá? Nós não vamos falar tanto sobre teorias de história, como eu citei na primeira aula, ou sobre a fermentação, esse tipo de detalhe teórico. Hoje a gente vai falar mais sobre a parte prática, tá bom? Então, espero que vocês estejam acomodados aí, na sala, no quarto, na despensa, sei lá, onde vocês estiverem. Fiquem confortáveis, deixem um copinho d'água aí. Se estiver comendo alguma coisa, foca, presta bastante atenção, porque todo esse conhecimento que vai ser passado para vocês hoje é de extrema importância. Eu tenho certeza que vai fazer diferença no estudo de vocês. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa terceira aula ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre... Passa a foto do pãozinho. Vamos abordar os seguintes temas. Primeiro, processo de produção de pães, ou melhor, o PPP. Em linguagem técnica de panificação profissional, o processo de produção de pães, ele é algo a ser estudado, assim como um engenheiro de produção, ele vai desenhar uma linhagem, uma linha de montagem dentro de uma indústria de carros, ele vai desenhar ali qual que vai ser o processo para a fabricação de um celular. Da mesma forma, nós, como técnicos da gastronomia, chefes, nós devemos pensar em todo esse processo de produção dos pães. Desde o armazenamento dos ingredientes, né, o preparo, a contagem, o cálculo, para fazer essa receita, que a gente falou sobre isso na aula passada, que foram o percentual de pães, né, percentual de padeiro, PP. A execução dessa receita, o maquinário que eu vou precisar usar para ela, o tipo de equipamento, a velocidade do motor, que tipo de utensílio, se eu vou usar um gancho, uma raquete na minha batedeira, se eu vou usar um cilindro, quanto tempo que eu vou precisar para fermentar essa massa, enfim, todos esses detalhes a gente vai falar daqui a pouquinho, nosso primeiro assunto a ser abordado e um dos mais importantes de hoje. Depois vamos falar sobre congelamento de pães. Eu já tinha dado uma palhinha sobre isso na aula passada também, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o congelamento de pães. Qual que é o momento exato de você congelar o pão, como que você retoma esse processo, quanto tempo você pode armazenar ele e tudo mais. Depois, identificar como assar os pães, seria mais assim, a identificação
da necessidade de forno que aquele pão vai precisar, que tipo de forno. Ah, eu tenho forno de lastro em casa, eu tenho forno elétrico, eu tenho forno a gás, eu tenho forno a lenha, né? Então, que temperatura que eu devo usar e como, se eu ligo a resistência em cima, se eu jogo a lenha por cima do pão, se eu deixo na brasa. Então, tudo isso eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também. Que a cocção do pão, pessoal, é algo muito importante. Eu costumo dizer que todas as etapas da panificação são importantes, desde a escolha da matéria-prima, a sova, enfim, a cocção. Então, todos os processos são importantes, mas a cocção é uma das principais também. Vamos falar sobre algumas modelagens clássicas, os formatos que a gente pode dar nesses pães, como modelar pães, entre outras coisas, algumas características básicas que a gente pode agregar na hora de modelar um pão, pensando já no formato final que ele deve ter, tá bom? Vamos falar sobre os tipos de fornos e utensílios, tá ligado também a identificar como assar os pães, ok. Vamos falar então sobre não só tipos de fornos, mas também alguns utensílios indispensáveis para o bom manejo de panificação. Uma espátula, de repente uma pá de forno de lastro, uma pá dessas de forno a lenha, alguns tipos de assadeiras, tá bom? Eu vou falar sobre essas coisas também. E, por último, eu vou dar uma palhinha, vou falar um pouco também sobre pães sem glúten, tá? Um assunto que tem girado muito a cabeça de muita gente. Provavelmente, alguns de vocês aí que estão por trás da telinha devem ser intolerantes ou estão buscando evitar o glúten, né? É o caso de muita gente. Enfim, eu não quero entrar em nenhum tipo de debate, se glúten faz mal ou não, se emagrece ou não. Pessoal, eu só vou passar um pouco de conhecimento de panificação sem glúten, alguns parâmetros, tá? E esse debate que gera muitas perguntas, eu não sou um nutricionista formado, não sou um médico formado que mexe com a gastronomia, no caso, no âmbito medicinal, então eu não sei muito bem os efeitos exatamente, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses parâmetros da panificação sem glúten, como ela pode ser feita, tá? Quais as possíveis variações, as possíveis misturas de farinhas, como que eu posso saber se aquele pão pode ser vendido para um celíaco ou não. Então, tudo isso eu vou falar no final da aula, tá bom? E, lógico, no finalzinho também a gente abre para as perguntas, né, de vocês. Então, eu acho até interessante, eu gostava de assistir a aula com um caderno na mão e uma caneta, porque sempre que o professor dizia algo que eu não entendia bem, eu anotava para perguntar para ele no final da aula. Então, isso é uma coisa bastante importante também, ok? Então, apertem os cintos, vamos entrar nessa aula. E, primeiro de tudo, keep calm e mise en place. Eu coloquei essa imagenzinha aí para a gente refletir um pouco sobre o processo de produção de pães. Eu como sou bem prático, vou até daqui a pouquinho mostrar aqui um exemplo de massa para a gente sovar. E vamos lá. Primeiro de mais nada, pessoal, como eu falei, qual que é o processo, na linha de montagem, na linha de preparo dos pães? A gente começa por matéria-prima, por compras. Então, eu tenho falado já desde a primeira aula ao vivo, que a matéria-prima, a qualidade da matéria-prima, ela vai refletir muito no resultado final. Se você tiver usando a farinha mais barata que tiver, uma água da torneira, de repente, que não é muito bem filtrada, que tem muita concentração de cloro, ou um óleo, enfim. Então, tudo isso vai refletir no resultado final do pão. Vocês devem procurar, em todas as áreas da gastronomia, usar uma matéria-prima de qualidade. Então, no momento da compra, procure eleger, procure elencar realmente marcas de sua confiança que você conhece, ou que alguém te indicou, que você sabe que ela é realmente boa, tá bom? Procurem referências mesmo na hora de usar esses tipos de produtos, tá bom? Então, tudo isso vai dar um resultado no seu pão,
tá bom? Depois dessa compra vem o quê? O armazenamento. Onde que eu devo armazenar farinha, ingredientes secos como açúcar, azeite? Tudo isso, pessoal, deve ficar em local sempre ao abrigo de sol. Não deve ficar dentro de um pote ali do lado da janela, jamais. Ou em lugares quentes, por exemplo, do lado de um forno. Então, o correto é que sejam guardados em recipientes fechados com tampa, ou dentro de um quartinho, né, dentro de uma despensa, que seja protegida ali, que não fique em contato com o chão. Se forem aqueles sacos, né, fardos de 25 quilos de farinha, que é o caso de padarias, às vezes eles usam estrados ou até mesmo alguns tipos de, como se fossem pallets de material plástico ali, para evitar o contato com o chão, para evitar umidade. Então, tudo isso são cuidados também que a gente deve tomar no armazenamento, no manejo correto desses ingredientes. A manteiga, a banha, sempre refrigerados, assim como o fermento biológico fresco, sempre refrigerados, bem fechadinhos. Jamais deixe uma manteiga, o fermento aberto assim na geladeira, porque a geladeira resseca a superfície desses alimentos e causa ali, além de transferir sabor, transferir odores também. Então, sempre tudo bem fechadinho, em potes fechados ou com um plástico filme embalado, tá bom? Todo cuidado necessário para que você tenha um bom produto lá na frente, quando ele já estiver pronto para o seu cliente ou para o consumo próprio, enfim. A questão de armazenamento basicamente é isso, né? Se atentar aos prazos de validade. Eu faço consultoria para restaurantes. Eu canso de entrar em cozinhas e ver potinhos, às vezes com farinhas, com temperos vencidos. Pessoal, coisa às vezes de meses, de até anos atrás, guardado lá. Isso tem que tomar muito cuidado no âmbito profissional, pelo seguinte fato. Se algum dia a vigilância sanitária bate na sua porta lá do seu estabelecimento e vai lá ver, vai conferir o seu estoque, encontra coisa vencida, pessoal, isso aí dá um BO, dá uma dor de cabeça que eu não gostaria que ninguém passasse. Então, procurem sempre se atentar nas validades, aqueles produtos que não têm um giro muito frequente. É bom que você até faça um controle de validade, né? Eu passo isso para alguns restaurantes, que eles têm um controle de validade de produtos que têm menos rotatividade, ou de condimentos secos, que fica ali guardado em potinhos, né? Então, tudo isso é muito importante tomar cuidado também. Outra coisa em relação ao fungo, né? Como eu falei, tem que estar tudo muito bem fechadinho, porque senão pode aparecer ácaro, pode aparecer aqueles caruncho, né, que chama, bichinhos assim, larvinhas. Então, sempre tem que ser tudo muito bem fechadinho, muito bem armazenado, ok? A água, como eu já falei, é importante que, de preferência, ela seja filtrada, seja uma água pura. Existem algumas regiões aí do país, ou algumas cidades, que a água da torneira ela tem um teor muito alto de cloro. Então, tudo isso vai influenciar também no resultado final. Bom, fora isso, né, fora o armazenamento, fora esse manejo dos ingredientes, no momento de preparo, o planejamento é muito importante. Para você que tem o seu negócio, para você que pode trabalhar com isso, o planejamento da quantidade de material que você vai trabalhar é importante. Eu costumo dizer que é bacana que as pessoas façam histórico de vendas, para que tenha uma base. Eu não sei quanto pão que eu vou fazer hoje, não sei quantos pães eu vou fazer no final de semana. Começa vendendo um número baixo e conforme for a venda, se estiver sobrando, se estiver faltando, você vai fazendo relatórios, vai anotando isso tudo, para que você tenha ali uma média, né? Eu sei que na primeira semana do mês eu costumo vender 30 pães caseiros, então eu vou fazer sempre nessa média. Então você vai se planejando. E daí nisso você já vai poder se planejar também na compra dos ingredientes, né? Até mesmo com os fornecedores. Então tudo isso ajuda muito, tá? O planejamento também na hora de fazer a receita. Vocês podem usar o percentual de padeiro para ajudar no cálculo da receita, para aumentar ou diminuir ela, tá bom?
vocês querem, eu quero fazer a receita lá do pão caseiro, só que eu queria obter uma fermentação um pouco mais lenta, uma fermentação um pouco mais apurada. Eu até tenho tempo, assim, por exemplo, de sovar o pão num dia e deixar ele crescendo no outro. Aonde que vai entrar esse planejamento todo? Sempre no percentual de padeiro e naquele equilíbrio entre pré-fermentação e quantidade de fermento. Lembram da receita de baixa fermentação, né, de fermentação lenta da pizza? Eu falei isso na aula passada, na segunda aula ao vivo, que um aluno perguntou se era possível aplicar essa mesma técnica de fermentação lenta nas receitas em outros pães. Com certeza, pessoal, qualquer tipo de pão você pode usar o conceito de fermentação lenta. Basta apenas reduzir a quantidade de fermento, diminua pela metade, ou usa, sei lá, 20%, só que daí você vai ter um tempo de fermentação mais prolongado, ok? A fermentação, o pão vai ficar mais leve, vai ser uma fermentação mais apurada e vai chegando perto daquele conceito de fermentação natural que a gente conversou na semana passada com a Cris, que foi um assunto bem legal, muita gente gostou. Então, esse é o conceito, tá bom? Depois vem o mise en place, lógico, por isso que eu coloquei a imagem ali, keep calm mise en place. Gente, o mise en place é algo muito importante para a gastronomia. Separar ali cada ingrediente, as quantidades, os utensílios fazem parte do mise en place também. Você já deixar a espátula, o bowl, o seu rolo de massa, o plástico filme ali para fechar. Então, tudo isso vai te ajudar, vai te dar mais agilidade, tá bom? Então, sempre faça mise en place, confira os ingredientes para ver se não está faltando nada. Eu já cansei de ver aluno meu aqui em Maringá, começando receita, aí chegou na hora, ele só precisava colocar, por exemplo, o azeite, foi ver, aí não tinha azeite, ou não tinha acabado, a manteiga não era a que eu queria. Então, sempre é bom você fazer esse checklist, né, o mise en place antes de começar qualquer receita, para evitar qualquer tipo de imprevisto. A importância da precisão. Pessoal, uma balança digital é um instrumento assim, de suma importância para quem faz panificação. Principalmente porque a gente lida com pequenas quantidades como fermento, sal, açúcar, que eles devem ser milimetricamente calculados ali. Não dá para fazer pão a olho. Tá? Não dá para você ir colocando assim, vou colocar um pouquinho mais de sal, igual quando a gente vai fazer um molho para uma macarronada, né? Vai fazer um risoto ali. Eu cozinho também, eu sei que a gente usa muito o olhômetro, quem já tem mais experiência. Mas na panificação, eu falo para vocês, mesmo os padeiros mais experientes, eles calculam, eles usam medidas, usam balança ou usam algum utensílio já próprio de medida, né? Tipo, eu uso um bowl aqui cheio de água, ou uso uma caneca de farinha. Então, esse tipo de coisa, mas se usa medidas, tá bom? A organização, né? A manter a limpeza da bancada, como a gente sova esse pão na bancada, ou que seja numa máquina, numa sovadeira. É importante que seja limpo, que seja organizado o ambiente, para evitar contaminação cruzada, para evitar... Imagina o perigo de você sovar uma massa de pão numa mesa que tinha ali um pedacinho de plástico, ou tinha um pedacinho tinha uma pimenta do reino ali que caiu do moedor, sei lá. E daí a pessoa que comprou o seu pão, ou algum amigo seu, vai comer aquele pão. Então, seria algo muito indesejável. Então, sempre prezem pela limpeza, pela organização do espaço também. Tempo em panificação é determinante. Eu já falei isso também desde a primeira aula. Se programem. Quando você for fazer pães, separem um tempo para isso, tá? Mesmo que a gente tenha nosso dia a dia, nossa rotina muito corrida, a gente tem várias tarefas para executar, mas procurem se programar, façam com calma na hora de realizar as receitas do mapa, porque vocês vão sentir na pele que para executar a panificação precisa de paciência, tá bom? Então vocês vão sentir isso na pele, ok? Trabalhem a paciência na cabeça de vocês, tenho certeza que vai fazer muito bem, não só para a panificação, para essa matéria, mas para toda a vida profissional de vocês. Bom,
Aqui vem a ordem de mistura. Pessoal, esse conceito aí, dessa ordem de mistura, que fique muito claro, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Não é uma verdade unânime, no sentido assim, não será sempre essa sequência aí de mistura dos ingredientes, tá? Por quê? Porque de receita para receita pode variar, dependendo aí do chefe, do padeiro. Eu já vi muita gente que joga tudo ali, mistura tudo na máquina ou na batedeira e o pão dá certo, tá? O que eu estou querendo dizer é que existem várias formas de se chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então aqui eu tenho uma ordem de mistura, onde a gente vai preparar primeiro o fermento, no caso, utilizando uma pré-fermentação, que eu gosto muito de usar o polish, eu gosto muito de usar uma biga, ou até mesmo o fermento natural. Depois a gente vem acrescentando a água, o açúcar, a farinha, o sal e por último a gordura. Mas também tem a questão de de acrescentar a água ou o leite, né, o elemento líquido, por último, que é para ir dando ponto na massa, que é sobre isso que eu vou falar agora. Tá? É algo imprescindível que quando você vai fazer qualquer tipo de massa, qualquer tipo de mistura aqui na panificação, que você tenha um certo cuidado, uma certa percepção de textura na massa. O pão, pessoal, ele precisa ser hidratado, ele precisa ter uma boa hidratação para ser um pão macio. Se for uma massa que tenha pouquíssima água, ela vai ficar uma massa mais dura, vai ficar um pão mais seco. E do caso contrário, também, se tiver muita água, muito líquido, vai ficar uma massa colenta e difícil de trabalhar, ele não vai ganhar ele não vai ter tanto formato, pode ser um pouco dificultoso ali o manuseio dele, tá bom? E para isso a gente precisa desenvolver bem o glúten. Como todos vocês já sabem, eu já expliquei isso na primeira e na segunda aula. O glúten, pessoal, é o nosso elemento chave, que é o nosso maior amigo na panificação tradicional, porque é ele que vai, com o auxílio do manuseio, né, da sova e a água, é ele que vai formar aquela rede, que vai dar aquela elasticidade na nossa massa e vai permitir uma boa fermentação, tá bom? Então vamos lá. Pensando aqui em fazer um tipo de massa qualquer, eu tenho farinha e água. Imagine que aqui eu tenha também açúcar, sal, fermento, ingredientes secos ou qualquer outra coisa assim. A gente tem que pensar que a gente precisa fazer que esses dois ingredientes entrem em harmonia, eles se encaixem e formem uma massa bacana, tá? Então vamos lá. Como que eu posso começar? Vou colocar um pouco de farinha aqui sobre a minha bancada. A câmera aí está pegando legal. Pode dar um close aqui para o pessoal de casa ver bem. Então, vocês percebem que eu fiz aqui uma espécie de vulcão, tá? Com a farinha. Isso eu posso fazer tanto na mesa, quanto também se fosse fazer dentro de um bowl, tá bom? Então, vamos lá. Fiz aqui esse vulcãozinho de farinha e vou colocar água aos poucos. Coloco um pouquinho de água e vou misturando, tá? Normal que ela vaze um pouquinho, a gente vai buscando ela aqui. Vou colocar mais um pouquinho de água, perdão. Isso, pessoal, se tratando do processo de mistura aqui manual, tá? Se você for fazer numa sovadeira, numa batedeira, aí o processo já seria um pouco diferente, né? A gente vai colocando água aos poucos também, mas não precisa desse cuidado todo aqui. O que eu quero mostrar para vocês vai chegar daqui a pouquinho, que é o que muita gente tem me perguntado, muito aluno tem me mandado e-mail com dúvidas em relação a dar o ponto na massa, né? Então, é sobre isso que eu vou explicar. Ó, estou quase chegando lá, na quantidade de água. A massa ainda está meio seca, mas já está ganhando um pouco de consistência. Ainda tenho
um pouco de farinha aqui sobrando na minha bancada. Vou pôr mais um pouquinho. Tá vendo? É essa calma, entendeu? Coloca um pouquinho de água, mistura, sova um pouquinho, põe mais água se necessário. Não pode fazer nada com pressa, onde você joga toda a água da receita, joga toda a farinha, já acha que o pão vai sair pronto. Tem que ir com calma, tá, pessoal? Tem que ter um pouquinho de cuidado aqui, ó, um pouco de amor pelo nosso pão, tá? Então, olha só, ele já está adquirindo uma consistência legal aqui para eu explicar o que eu queria falar. Vocês percebem que a massa, ó, legal, a câmera está pegando bem aqui, esse close. Percebem que a massa está um pouco pegajosa, né? Ela está grudando na minha mão, está grudando na mesa. Então, como é que eu conseguiria sovar um pão dessa forma? O que eu tenho que fazer? Se a massa está nesse ponto, quer dizer que ela está bem hidratada, mas ela também precisa estar um pouquinho mais seca para que a gente possa sovar ele. Então, primeiro, eu preciso sovar ele, usando não só as mãos, mas eu posso colocar também um pouco de farinha na bancada, né? Isso aqui eu expliquei também nas aulas conceituais, como muitos de vocês já viram, tá, pessoal? Mas não vale a pena a gente relembrar isso. E vem misturando. Ó, percebam que agora a minha massa aqui ela já está muito mais firme, já está fácil de trabalhar e ela não está colando. Ó, eu coloco ela aqui na bancada e ela não está mais pegajosa. E eu acrescentei assim só um pouquinho de farinha, nem deixei a massa dura. Percebam que ela está bem macia. Ó o detalhe aqui da massa. Eu vou apertar ela. Tá vendo? Então, a massa está bem hidratada, está bem molhadinha, vai resultar um bom pão. Aí tem uma outra coisa, tem um outro truque, tá? Para desenvolver bem a rede de glúten. Isso vale para quem... Pessoal, presta atenção, hein? Ó, isso vale para quem não tem batedeira em casa, não tem cilindro e tem tido dificuldade de dar o ponto de véu na massa. Tem um outro truque bem legal, que eu aprendi há pouco tempo com um amigo meu, que é a oxigenação da massa, que é o processo de realmente rasgar a massa. Então, o que vocês vão fazer? Logo no início da sova, vocês vão fazer isso daqui, ó. Estão vendo? Estão prestando atenção? Ó, abre a massa, estica e rasga ela toda. Tá vendo? Como se fosse abrir uma panqueca. Aí você junta, mais um pouquinho. Se a massa estiver grudando, pode salpicar um pouco mais de farinha e rasga de novo. Vai fazendo esse processo de rasga, vai rasgando a massa assim com a palma da mão, tá? O que isso vai ocasionar na minha massa? Esse processo chama-se oxigenação. Ele vai permitir que a farinha absorva mais oxigênio e que ela vai ter um maior desenvolvimento da fermentação. O fermento ele precisa de oxigênio para sobreviver, assim como a gente. E o fermento tendo mais contato com esse oxigênio, ele vai ter uma melhor fermentação e a gente vai conseguir desenvolver também uma boa rede de glúten com esse processo aqui, tá? Eu sei que muita gente já fazia isso em casa, tem gente que deve estar dando risada na minha cara, ah, Vinícius, mas eu sempre fiz isso. Não tem problema, tá, pessoal? Eu estou ensinando quem não sabe ou quem está começando agora. Então, depois de umas 5 ou 6 vezes que você rasgou a massa, aí a gente já continua com o processo de sova normal, tá? Ó, a minha massa, só de eu ter rasgado ela 2 vezes aqui, ela já até começou a ficar um pouquinho mais lisa. Então, essa vai ser uma boa massinha aqui para a gente conseguir desenvolver o ponto de véu nela. Quando a gente pega o cantinho e vai abrindo aqui, lógico, aqui eu nem sovei a massa, mas depois de alguns minutinhos aqui, eu já conseguiria resultar um bom ponto de véu nessa massa, tá bom? Ah, Vinícius, e se a minha massa estiver muito seca, estiver muito dura, que eu não consigo nem apertar ela, o que eu vou fazer? Pega o bolzinho de água, põe mais um pouquinho e volta a sovar. Isso se a massa estiver muito seca, estiver muito dura, tá bom? Então, acrescenta um pouquinho mais de água, aí vai sovando até ela ganhar um pouquinho mais de maciez e chegar no ponto desejado, tá bom? Pessoal, isso aqui foi uma dica bem rápida, tá?
os detalhes maiores sobre sova. Vocês sabem que eu sempre passo nas aulas conceituais. Isso aqui foi mais para tirar dúvida, que muita gente me procurou, muita gente estava enviando questionamentos para mim por e-mail, perguntando, porque eu estou tendo dificuldade para dar o ponto de véu. Então, essa tática aqui é uma boa. E também desse equilíbrio entre farinha e água. Você tem que ter essa sensibilidade de perceber se a massa está muito seca ou está muito molhada, muito úmida, tá bom? Eu vou lavar a minha mão aqui, só um minutinho, aguardem um minutinho só. Vamos dar uma limpadinha aqui na bancada. Eu gosto de mexer com panificação, pessoal. Eu gosto de ficar pegando na massa aqui. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho pavor de ficar com a mão suja de massa. Então, a hora que eu termino de sovar uma massa, eu tenho que lavar a mão. Não suporto ficar com a mão suja. Conheço muita gente que é igual eu. Beleza. Feito? Entenderam? Ficou claro? Vocês conseguiram visualizar bem o que eu estava querendo passar? Espero que sim, tá bom? Se tiver dúvidas, podem me enviar, eu estou à disposição. Bom, vamos continuar falando então. Ordem de mistura, pessoal. Por que a gordura tem que ser sempre por último? Porque o que acontece? As gorduras podem ser manteiga, azeite, banha. Elas contêm lipídios e os lipídios eles escorregam, né? Se você derrubar óleo no chão da sua casa, é muito perigoso alguém passar ali e escorregar. E esses lipídios eles vão deixar também a massa escorregadia, entre aspas. Então, o que vai acontecer? Se a gente coloca no início da mistura já a manteiga, ou o azeite, a banha, o que for, esses lipídios eles vão atrapalhar um pouquinho o atrito dos grãos de trigo, da farinha de trigo. E esse atrito da farinha de trigo com a água, né, a mistura, a sova, é o que vai desenvolver o glúten. Então, até assim, tecnicamente, a gente já testou isso e dá diferença, tá? Acrescentar o lipídio, por último, ele resulta uma diferença melhor, numa melhor formação da rede de glúten. Então, é uma dica boa também, para a gente procurar sempre acrescentar a gordura por último. E sempre também dar o ponto com o ingrediente líquido, seja água ou leite. Mas e a gordura? A gordura é outro caso, porque como a gente vai continuar sovando, a própria sova, ela vai desenvolvendo a massa, vai desenvolvendo o glúten e ela vai ficando mais elástica. Consequentemente, também até um pouco mais enxuta. Então, até é normal, mesmo que a massa ali já está uma textura boa. Por exemplo, essa aqui eu estava sovando aqui. Se eu acrescentasse ali um pouquinho de manteiga ou azeite e continuasse sovando, no máximo, se ela ficasse um pouquinho mais pegajosa, é só acrescentar um pouquinho mais de trigo ali na bancada, que ela já deixaria de ser uma massa muito pegajosa, tá bom? É importante que ela tenha um pouquinho, que fique um pouquinho pegajosa ali, para que fique a massa bem hidratada, mas também não demais a ponto de atrapalhar a sova da sua massa, tá bom? Para quem usa batedeira, para quem usa masseira, já é diferente, porque a batedeira ela tem ela tem o poder de bater melhor essa massa, de conseguir desenvolver melhor o glúten. Então, até consequentemente, o uso de uma batedeira, de uma sovadeira profissional, ela resulta também numa massa mais hidratada e, consequentemente, num pão mais macio e melhor, tá bom? Cuidado com a temperatura. Aqui eu estou usando sempre ingredientes em temperatura ambiente, tá? Cuidado com a temperatura da água para não estar muito alta. Cuidado com a temperatura do azeite, da manteiga. Então, usando tudo sempre na temperatura ambiente é o adequado. E daí, se você tiver com um pouquinho mais de pressa ou se estiver num dia muito frio, você pode dar uma leve aquecida na água ou no leite, tá? Mas, no geral, os ingredientes, tanto a manteiga também, usar sempre em temperatura ambiente, não muito fria, não muito gelada. Porque pode até atrapalhar um pouquinho na hora da mistura, né? No caso do brioche, por exemplo, se a gente for fazer a massa do brioche e colocar uma manteiga muito fria, que acabou de sair da geladeira, eu vou ter muita dificuldade de incorporar ele na massa. Então, por isso que é importante que a manteiga esteja a temperatura ambiente. Ok?
Qualidade dos ingredientes, eu falei agora há pouco. Bom, a sova manual, como eu estava explicando também, vocês puderam observar o que é rasgar a massa. Literalmente você pegar o bolinho de massa e abrir, rasgar ela, para que essa oxigenação aconteça, para que a massa desenvolva bem a rede de glúten, tá? Menos farinha possível, é lógico que há um percentual de farinha que deve ser utilizado, mas esse termo, menos farinha possível, é evitar excesso, tá bom? Evitar assim, estou sovando a massa, ela está um pouquinho grudenta. Eu pego mais uma mãozada de farinha e jogo aqui. Evitem isso, peguem sempre de pouquinho, tá? Vão colocando ali com a mãozinha assim, ó, polvilhando um pouquinho de farinha, tem que ser delicado, tá? Dosar a água de acordo com o tempo, da mesma forma que eu estava fazendo aqui, colocava um pouquinho de água, sovava a massa, observava, mais um pouquinho, vai colocando aos poucos, trabalhe a sua paciência, meu amigo, tá? Você está muito estressado aí com o seu trabalho, faça uma meia dúzia de pães que o seu dia já vai ser melhor, eu espero. O tempo de sova manual ali, ele vai variar de 15 a 25 minutos, num parâmetro de massa de até meio quilo, 1 quilo, tá? Na batedeira, numa sovadeira profissional, o tempo ele vai ser até mais curto, tá? 25 minutos é muito tempo batendo, então o tempo numa batedeira com gancho, por exemplo, para quem tem, ou uma sovadeira, seria de 10 até no máximo 15 minutos, sempre em velocidade baixa, tá? E para desenvolver uma boa rede de glúten, né? A gente tem que verificar ali ao final do processo se já é possível identificar o ponto de véu, né? A rede de glúten, assim como eu ensinei vocês nas aulas conceituais, assistam, pessoal, porque é importante, tá bom? Bom, o que mais? Eu sei que cansa um pouco sovar a massa, pessoal. Eu sei que deve ter muita gente aí que talvez tenha um pouquinho de debilitação nos braços, tem um pouquinho de, para quem já está com um pouco mais de idade, dói um pouquinho, mas pessoal, faz com carinho, né? Usa de repente, invista num cilindro elétrico, numa batedeira. Uma batedeira com gancho está custando aí em torno de R$400, aí parcela aí, divide no cartão, né? Então, faz uns pães, vende esses pães com lucro, você compra uma batedeira, olha que legal. Então, isso para fazer assim, quantidade pequena, né, para fazer em casa. Então, vale a pena, se você tem essa dificuldade, quer continuar fazendo pães, invista numa batedeira pequenininha aí, depois aos poucos você vai comprando um equipamento um pouco mais robusto, mas não deixa de fazer pão não, tá? Água aos poucos, cada farinha contém um teor de absorção de farinha de água diferente. Cada farinha seria cada marca de farinha e também cada tipo de farinha. Nós falamos sobre farinhas alternativas, além do trigo, como, por exemplo, farinha de aveia, farinha de milho, né? Farinha de centeio, farinha de cevada. Então, se você for fazer um pão que tenha um blend de farinhas, tem uma mistura de farinhas, provavelmente vai mudar também a quantidade de absorção de água. Então, é sempre importante estar atento a esse número aí, tá bom? Tá atento nesse teor de absorção. A temperatura ambiente e a umidade do ar também influenciam na quantidade de água. É por isso, pessoal, que eu falo nas aulas conceituais que é difícil a gente mensurar uma receita exata de pão. Porque muita coisa pode influenciar e pode alterar para mais ou para menos essa quantidade de água. Infelizmente, né? Ou felizmente, porque daí requer um maior profissionalismo, uma maior atenção na hora de fazer a massa. Então, é difícil falar assim, exatamente, essa receita vai precisar de exatamente 1 litro de água. Pode ser que um dia eu precise usar 1 litro e 100 ml, outro dia eu precise usar 950 ml de água. Então, isso tudo varia de acordo com a qualidade, a marca da farinha, o tipo de farinha, a umidade do ar. Então, tudo isso vai causar algumas reações, né? Vai influenciar. Então, façam com calma, coloquem. Já foi toda a água da receita e a massa ainda está dura. O que eu faço?
põe mais um pouquinho. Ah, mas não está na receita. Pessoal, estou explicando para vocês, tá? Que a receita não é 100% exata por conta desses fatores, tá bom? Cuidado com corpos estranhos na bancada, por isso que eu falo para manter sempre o ambiente limpo e organizado, né? Evitar de deixar aí pedacinhos de papel, de alumínio, ou sei lá, nada em cima da bancada, tá bom? E deixar sempre uma quantidade de farinha para o uso. Eu gosto muito de ver os meus alunos fazendo pão com um potinho de farinha do lado da mesa. Por quê? Por conta daquilo que eu estava explicando agora. Ah, a massa ficou um pouco pegajosa aqui, eu tenho que acertar ela. Aí você já está com o potinho de farinha aqui, ó, espalha na bancada e vai trabalhando com a massa. Porque, caso contrário, às vezes a gente está com a mão suja e daí o saco de farinha está fechado e tem que pegar e vai sujando tudo, e já faz aquela melequeira. Então, tenha sempre no seu mise en place, na hora da sova, um potinho de farinha do lado, ou que seja do lado também da sua máquina, da sua batedeira, do seu cilindro, tá? Próximo. Sova mecânica, que pode ser na maceira, batedeira, gancho, ou com batedeira com gancho ou cilindro elétrico. Tempo de 5 a 10 minutos, ele pode ser um pouquinho maior, dependendo da quantidade da massa, ou dependendo da qualidade da massa que você vai fazer, tá bom? A velocidade baixa sempre. Desenvolver o ponto de véu. Olha que ponto de véu bacana esse da foto aí, pessoal. Essa é uma massa muito bem sovada. 90% de certeza que ela foi sovada na forma mecânica, tá? Para estar daquela forma ali, ela provavelmente foi sovada numa batedeira, num cilindro, tá? A fermentação, né? A gente já falou sobre isso, mas vale a pena falar novamente. A fermentação primária e secundária, ela vai ajudar a obter um resultado melhor da sua fermentação. Então, faça sempre a fermentação primária da massa ali dentro de um bowl, dentro de um recipiente, e depois você vai tirar aqueles gases formados pela fermentação, vai dar o formato, a modelagem no pão, vai porcionar ele, se for fazer pãezinhos menores, e daí, mais uma vez, você vai deixar ele fermentar. Professor, e se eu quiser terminar de sovar a massa, modelar e deixar fermentando, posso fazer? Pode. O pão vai dar certo. A minha avó fazia isso, ela faz até hoje. Não estou dizendo que está errado, que não vai dar certo, pessoal. Mas o processo da dupla fermentação, ela vai garantir uma fermentação mais apurada, um resultado melhor e resultados ainda mais bacanas na questão da maciez, textura, tá? O pão vai ficar até mais leve, mais digerível. Então, são técnicas que melhoram, que vão ali de pouquinho em pouquinho, causando pequenas melhoras no resultado final do seu pão, ok? Tempo e temperatura controlados, muito importante controlar a temperatura na fermentação. Eu estou com pressa, eu tenho só 1 hora para fazer o meu mapa aqui, então eu vou colocar a minha massa para fermentar dentro do micro-ondas, vou ligar ali 30 segundos e vou deixar ele esquentando lá, para fermentar mais rápido, ou vou colocar do lado do forno quente. Pessoal, tomem muito cuidado com o excesso de temperatura na hora da fermentação. Se você estiver fazendo seu pão, ele estiver fermentando, estiver crescendo, aí vai lá. Aí você vai ali, de cada meia hora, dá uma olhadinha, fica com aquele sorrisinho no rosto, né? Ó, tá crescendo, tá crescendo. Aí, de repente, você olhou, ele faz assim, ó. Parece que furou o balão. Provavelmente, tem 2 possibilidades. Provavelmente, o fermento, as leveduras morreram por conta de alta temperatura. Às vezes você deixou num lugar muito quente, pegou muito sol, né? E esse fermento ele morreu, ou o tempo de fermentação é muito prolongado, demasiado. Então, porque a fermentação não é assim, quanto mais fermenta, melhor fica. Depende, se for na quantidade de tempo ocasional ali, próprio para aquela quantidade de fermento. Essas receitas que vocês têm no receituário são indicadas para esse tipo de fermentação ali, para esse tempo em torno de 2 a 4, 6 horas. Se você quiser fazer uma fermentação mais prolongada, você deve diminuir a quantidade de fermento, ok?
Então, aí você conseguiria manter essa massa fermentando durante mais tempo, com mais calma, sem que ela infla e murche. Por quê? Tipo assim, a explicação técnica para isso, científica. O fermento, as leveduras são micro-organismos. Eles vão ali consumindo a farinha na hora da fermentação do pão e vão se multiplicando. E nessa multiplicação libera gases e vai fermentando, a massa ela vai crescendo. Conforme eles forem se multiplicando, eles vão consumindo, vão comendo a massa. Vai chegar uma hora que eles comeram basicamente toda a comida que estava ali e já não sobrou mais comida para eles. E aí o que vai acontecer? Eles vão morrer. Então daí é que a massa abaixa, se ela tiver uma fermentação muito prolongada, muito excessiva, ok? Então espero que vocês tenham entendido isso também. Hoje estamos aprendendo bastante coisa técnica, bastante coisa prática de manipulação de massa mesmo, né? Então, aquele tempo ali, ó, de 1 a 3 horas, até dobrar o volume, seria em relação a essas receitas, né, que vocês têm aí à disposição de vocês no receituário, tá bom? Descanso da rede de glúten. Olha só, será que alguém aí, quando ouviu esse termo pela primeira vez, imaginou que iria deitar em cima da mesa, assim, descansar com a massa na cara, igual essa moça aí? Então, não é você descansar, é a massa realmente descansar. A gente usa esse termo, pessoal, que é um termo esporádico, assim, tem muita gente que nem gosta de usar, mas é porque o que acontece? O glúten ele é um pouco temperamental. Conforme você vai sovando a massa e vai desenvolvendo o glúten, ao mesmo tempo que ela vai ficando elástica, ela vai também ficando um pouco mais rígida. Então é comum, depois de uns 10, 15 minutos que você está sovando a massa, ela começa a ficar até um pouco dura, principalmente na hora de abrir com o rolo. Por quê? Porque o glúten ele vai trabalhando como se fosse um elástico. Depois de um tempo ele vai enrijecendo. Então o que acontece? Para você conseguir modelar a massa, ela precisa descansar. Por isso que eu gosto de utilizar também a fermentação dupla, né? A primária e a secundária. Por quê? Por exemplo, eu estou sovando a massa aqui, sovei, o glúten estirou a massa, ela ficou rígida. Aí, se eu tentar modelar ele, a massa está meio dura ainda, ele não vai ficar modelado no jeito que eu quero. Então eu vou deixar a massa descansando, realizando a primeira fermentação. Depois de 1 hora de descanso, essa massa já está muito mais maleável. O glúten ele já descansou. E daí a gente consegue novamente trabalhar com ele sem que ele fique muito rígido. Então, por isso que a gente fala descanso da rede de glúten, tá bom? Temperatura levemente morna, início da fermentação, formação de gás carbônico e álcool. A gente falou sobre isso na aula passada, que a fermentação, pessoal, ela é uma reação de química biológica, ali, né, de bioquímica, perdão, onde há uma junção ali de uma molécula de glicose com água, que é transformada em energia ATP e gás carbônico. Então a fermentação lá libera esse gás carbônico e dá energia ali para a massa crescer, ok? Então é normal aquele cheirinho de álcool, aquele cheiro um pouco forte ali enquanto a massa está fermentando. É isso mesmo, seu pão não está estragado e não tem nada de errado com ele, se for esse cheirinho de álcool, tá? O porcionamento e a modelagem deve ser feito ali também com cautela. Na hora de modelar, de porcionar os pães, se você quer manter um padrão, é importante que você utilize uma balança para isso, para manter esse padrão. Tá? Não vai fazendo tudo a olho, porque às vezes um pão fica maior que o outro. Até você ter uma experiência ali, ter um jeito de medir certinho essa massa, use a balança ali rapidinho, para que eles fiquem todos no mesmo padrão. Tá? Vai fazer pão de hambúrguer, pesa ali 60 gramas, ao invés de só ir cortando a massa, porque para venda, principalmente, é muito complicado você ter produtos ali que sofrem muitas alterações, tá bom? Retirar os gases da fermentação com cuidado, isso falando na hora de fazer a modelagem do pão, tá? Dividir e porcionar no peso desejado, modelar de acordo com o formato final. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje no final da aula, já está, na verdade, na metade aí. Deixar fermentar por mais de 2 a 8 horas. Esse tempo pode ser mais prolongado também, dependendo se for uma massa de fermentação mais lenta.
O corte das massas, pessoal, é algo bastante importante também. Ele facilita a saída dos gases, a liberação dos gases também, ajuda o pão a não rachar. Se o seu pão tem rachado muito na hora de assar, na hora de fermentar, procure fazer aquele cortezinho ali antes de levar ao forno, tá? Você pode fazer também antes da segunda fermentação. Depois que você modela o pão, já faz o cortezinho, deixa ele crescer ali com aquele corte, tá? Tanto faz, você pode fazer ou no início da segunda fermentação, e também tem muita gente que corta ali no momento de assar. O pão francês geralmente é assim, tá? Ele mostra o grau de fermentação, né? Uma casca ali, um corte bem aberto, mostra que aquele pão foi muito bem fermentado também. E agrega um valor sintético, você pode dar formatos no pão. Eu sigo alguns chefs boulangeries, alguns chefs de panificação francesa aí, que eles fazem pães até desenhados assim com os cortes, fica bem legal. Então dá uma estética bonita também. Aí aqui eu tenho algumas imagens, isso está no livro de vocês, tá? A gente deve procurar fazer cortes regulares e não cortes irregulares, né? Tudo tortinho. Pode ser feito aquele corte quadriculado também, fica legal. Não, na hora de cortar, de fazer esse corte também, evite de cortar muito dentro da massa, fazer um corte muito profundo. Procure fazer um corte mais superficial. O forno, sempre pré-aquecido. Evitem de colocar a massa dentro do forno e depois ligar ele, porque isso dá diferença também, ok? Porque ao momento que a massa entra dentro do forno, começa ali um processo de caramelização, de gelatinização do amido. Então, para isso é importante que o forno já esteja pré-aquecido na temperatura correta. Que temperatura que eu vou usar para assar meu pão, Vinícius? Geralmente, pessoal, a temperatura vai variar em torno de 170 graus. Por quê? É importante que a gente asse esses pães em temperatura mais moderada durante um maior período de tempo do que assar muito rápido num forno alto. Porque o que pode acontecer? Se você tiver um pão muito grandão, uma massa muito volumosa, ele pode queimar por fora, né, ficar dourado por fora e por dentro a massa está crua. Então, é bastante importante o controle de temperatura. Existem alguns fornos de lastro, forno a lenha, que eles conseguem atingir altíssimas temperaturas. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado também com esse tipo de pão, com esse tipo de forno. Mas, como ele tem a pedra quente, né, o lastro, por exemplo, forno de lastro, a própria superfície inferior, ela também serve como transmissor de calor. Então, ela também cozinha o pão por baixo. Então, geralmente, para quem faz pão em forno elétrico ou forno a gás, geralmente o pão fica bem cascudinho, bem dourado por cima, e embaixo ele fica meio cru, às vezes, ou no meio. Já no forno de lastro, aquele forno que quando a gente assa direto na pedra ou no forno a lenha, isso não acontece. O pão fica bem douradinho, igual essas pizzas de forno a lenha, né? Por quê? Porque a pedra ela aquece e dá uma torrada mesmo na parte de baixo do pão. Tá? Caramelização ela é possível graças à ação do açúcar e do sal na massa, então isso também é outro fator determinante. Tá? Você pode também dar um acabamento final, acrescentando um glacê, um fondant, no caso de pães doces e pães natalinos, uma decoração, pode usar um gel de brilho, se for não só o pão doce, mas também para quem faz hot dog, né, pão de hambúrguer, vale muito a pena também, pessoal, pincelar manteiga derretida. Anotem essa, tá? Essa dica não passa, não tem na aula conceitual de pão de hot dog e hambúrguer. Mas vocês podem fazer também, que é o quê? Assim que o pão de hot dog e o pão de hambúrguer sair do forno, pega uma manteiguinha derretida no pincel e passa assim, ó, pincela por cima da massa. Ela vai ficar bem brilhante e ela vai ficar até mais macia. Vai dar um aroma gostoso no pão de manteiguinha, tá? Então, façam essa aí e me fala se ficou bom, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. E, gente, desculpem, mas panificação é assim. Cada dia você aprende um truque diferente. Então, a gente grava as receitas aqui na Unicesumar, a gente desenvolve o livro. No outro dia já tem ideia nova, já tem técnica nova. Então, o ideal é a gente estar sempre se atualizando. A gente vai estar sempre passando essas atualizações para vocês também, ok?
Uma coisa importante, esperem que o pão esfrie para você poder cortar ele, para você poder experimentar ele. Se você tentar cortar o pão muito quente, muito provavelmente, presta atenção, acorda, dá uma chacoalhada aí. Cortar o pão quente, pessoal, é 90% de certeza que ele vai embatumar. O miolo ele vai dar uma colada, assim, vai ficar um pão pesado. Então, o ideal é o quê? Deixa o pão esfriando ali numa grade ou na própria assadeira mesmo, antes de cortar. Porque você pode prejudicar muito o miolo do pão ali, se você tentar cortar ele muito quente, porque tem muito vapor enclausurado. Se você cortar, esse vapor ele vai condensar ali dentro e vai virar uma massa pesada. Se você deixar o pão esfriando, esse vapor ele vai sair aos poucos da massa e vai ficar um miolo muito mais macio, muito mais aerado. Então, esperem a massa, o pão esfriar antes de cortar. Eu sei que é tentador, corta, só se quiser comer pão quentinho, faz igual eu. Eu amo a bundinha, né, a partezinha, a casquinha do pão. Corta só a bundinha ali, que é a parte que for mais durinha, passa aquela manteiga bem quentinha e come ele, né, com aquele café passado na hora, no coador de pano da avó e se delicie, né? Ó, já me deu vontade de comer pão, pessoal. De novo aqui, ó, eu 9 horas da noite dando essa aula aqui, já me dá vontade de sair daqui direto para uma padaria e comer um pão quentinho. Armazenar o pão em um saco de papel embrulhado em um pano limpo, né? Para quê? Para a gente permitir também que ele não fique totalmente fechado ali até que esfrie. Porque se você pegar um pão quente e embalar ele num saco, ele vai abafar e vai ficar murcho. Pode também, você corre o risco desse pão estragar, porque ele vai acumular muita umidade, vai condensar água ali, e umidade a gente sabe que é um prato cheio para as bactérias. Então, evitem de embalar pães quentes em sacos de plástico. Se você precisar ali, pode usar um saco de papel ou até mesmo um paninho limpo, ok? A menos que seja também aquele plástico que tem uns furinhos pequenos. Bom, deixa eu correr aqui e acelerar, que eu falei bastante sobre o processo de produção, falar sobre congelamento. O congelamento ele deve ser sempre feito após a modelagem, ou seja, você fez a primeira fermentação, depois que a massa cresceu, você vai, abaixa aqueles gases, né? Você vai porcionar essa massa, vai modelar ela, e daí é nesse momento que você vai congelar o pão. Coloca ele numa assadeira, ou numa superfície, num prato, sei lá, e coloca no freezer. E daí você vai congelar esse pãozinho ali, apenas modelado. E você, depois que ele estiver bem durinho, bem congelado, você pode armazenar ele em saquinhos, né? Você pode porcionar eles e vender esses pães congelados. E daí, como que vai ser a conservação deles? Você pode conservar esses pães por até 30 dias a menos 18 graus, ou essa temperatura aí de freezer profissional, ok? E daí, a hora que essa pessoa que comprou esse pão, ou até mesmo você, se você estiver fazendo para você mesmo, eu quero fazer um pão hoje à tarde, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pão, essa massinha congelada do freezer pela manhã, já vou colocar na assadeira que eu vou assar ele, já deixo a assadeira untada ali com azeite, ou com óleo, ou com manteiga, tá? E já deixo aquele pão descongelando. O que vai acontecer? Primeiro ele precisa descongelar. Após o descongelamento, a massa ela vai entrar no processo de continuação da fermentação. Então ele já vai crescer. Então você precisa se programar para que essa massa tenha primeiro um descongelamento, que vai variar muito dependendo do tipo, da quantidade, do tamanho do pão. Se for um pãozinho pequeno, ele vai descongelar ali em 40 minutos a 1 hora. Se for um pão grande, já pode ser que ele leve até 4, 5 horas para descongelar, para depois começar a fermentar. Também vai variar muito a temperatura ambiente, então não tem como passar com exatidão para vocês, tá bom? Então, é isso, o processo de congelamento de pão é bem simples. É uma ótima dica para quem quiser começar um negócio, para quem quiser fazer pão em casa. Às vezes você só tem tempo de sovar o pão no final de semana, mas gosta de assar o pão de assar pães durante a semana. Faz a massa, porciona ali e congela pãezinhos. Você vai assando durante a semana inteira. Você pode ter pão fresco a semana toda. E melhor, pão caseiro, um pão que você fez. Nada de pão de supermercado, às vezes que contém muito conservante, né, que contém muito
muita química ali, então vai ser um pãozinho caseiro da hora que você mesmo fez, ok? Outra coisa, voltando no assunto de processo de produção de pães aqui, ó, na hora de assar os pães, a gente tem que ter em mente, primeiro, o tipo de equipamento que a gente vai assar esses pães, tá? Então, pessoal, dá muita diferença, sim, assar no forno elétrico, no forno a gás, no forno de lastro, no forno combinado, no forno a lenha, tá? Cada um desses fornos vai deixar a massa de um jeito. Vinícius, qual que é o melhor? Eu sou suspeito de falar, porque assim, ele pode ser melhor em alguns casos e pode não ser melhor para outros casos. Por exemplo, para mim, de longe, o melhor forno é o forno a lenha, em questão de sabor. Agora, se você quer ter um negócio, uma loja, que tem um giro rápido ali e tal, nem sempre o forno a lenha vai ser o melhor equipamento para você. No âmbito comercial, se o forno a lenha não for muito bem aplicável por questões de instalação, se você não puder montar ele na sua sala comercial ou no lugar onde você trabalha, eu já indico mais o forno de lastro. O forno de lastro também é muito bom para assar pão, principalmente se você assar direto na pedra dele, que tem o forno de lastro que tem aquela pedra embaixo, você pode assar os pães direto nela, tá? Bem farinhado ali, bem untadinho para ele não grudar. E daí, na hora, como que eu vou tirar o pão? Né? Você não vai pegar com a mão ou com uma luva. Aí a gente precisa daquelas espátulas, né? Igual os pizzaiolos usam nas pizzarias de forno a lenha, tá? Tem um cabo de madeira ou um cabo de alumínio e você vai lá e vai pegando esses pães lá de dentro do forno, sem o risco de se queimar, sem o risco também de amassar essa massa, ok? Ah, Vinícius, mas eu tenho forno elétrico em casa, é o único que eu tenho, então eu não vou fazer pão porque o forno elétrico é ruim. Não, você vai fazer pão sim. O que eu estou dizendo é que o tipo de forno ele pode influenciar no resultado, mas eu já fiz um monte de pão, já fiz pizza. Quando eu morava na Itália, eu fazia pizza no meu forninho elétrico, assim, ó, 10x15, minúsculo, e a pizza ficava boa, ficava excelente, porque eu trabalhava bem na massa, nos ingredientes. Então, você consegue ter ótimos resultados também, mesmo no forno a gás, no forno elétrico, ok? Para quem utiliza forno combinado em restaurante, em alguma padaria, algum mercado, sei lá, tome cuidado com a ventilação. Pessoal, forno combinado deve ter a ventilação muito baixa para panificação. Porque se você deixar a ventilação lá, ou para você que tem um forno elétrico que tem aquele ventiladorzinho, sempre use forno estático, ou seja, sem muita ventilação. Porque aquela ventilação muito alta, ela pode ocasionar uma casca muito dura, o seu pão pode caramelizar, pode ficar muito dourado por fora e cru por dentro. Então, tomem cuidado com a ventilação do forno combinado ou do forno elétrico que tenha esse dispositivo nele, tá? Esse acessório. O uso do vapor, né, ele garante uma casca mais fina e brilhante. O vapor você pode obter num forno combinado. Você aperta o botãozinho lá e ele espirra um vapor, no caso para fazer pão francês, para fazer baguete. Se você quiser criar um vapor em casa, no forno elétrico isso dá um pouquinho de trabalho. Você pode colocar uma latinha com água quente, água fervendo dentro do forno enquanto assa o pão. Ou, eu já vi algumas pessoas fazendo no YouTube, assim, é até um pouco perigoso, tá? Tomem cuidado. Tem um camarada lá que ele abre o forno de lastro, que é aquela porta que você tem que puxar e ergue um vidro. Aí o que ele fazia? Ele pegava um copo d'água, jogava dentro e depois colocava as assadeiras com o pão dentro. Então, é um pouco perigoso, às vezes você pode se queimar ali, o vapor pode subir na sua cara. Então, tome um pouquinho de cuidado com isso, tá? Não quero saber de processo aí, porque o professor falou para fazer isso. Eu não falei para fazer nada. Eu estou dizendo que são maneiras que o pessoal tem encontrado aí, mas que não são muito seguras. Então, tomem cuidado na hora de tentar usar o vapor, tá bom? Sem o vapor, a casca fica ligeiramente mais grossa e opaca, ok? A obtenção do vapor, né, eu falei, usando um recipiente metálico com água quente. Temperatura, novamente. Para fazer pães rústicos e pizzas, o ideal é usar um forno mais
mais alto, tá? Uma temperatura mais alta. E pães mais delicados, pães de forma, pão de leite, brioche, uma temperatura mais amena, aí, de 170 graus, aí, até no máximo 180, 190. O tempo de forno também não é algo que eu posso passar com vocês com precisão, porque vai depender do tipo do forno, do tamanho da massa, do tipo da assadeira, então, tudo, até da fermentação. Então, pessoal, qual que é o melhor jeito de saber se o pão está pronto? Tenta pegar ele ali, ó, e dá um tapinha ali. Se a assadeira estiver quente, pega a assadeira assim, usando um pano, usando uma luva, e tenta dar um tapinha assim. Você tem que sentir um barulho de oco, igual aquele barulho da melancia, sabe? Quando você dá o tapinha na melancia para ver se ela está madura. Então, se você estiver batendo e ver que a massa está ainda com muita... ela não faz o barulho de oco, provavelmente ainda ele não está 100% assado por dentro. Ali tem uma referência base para meio quilo de massa, aproximadamente 40, 45 minutos de forno, no forno baixo, tá? Forno moderado a 170 graus. A massa deve apresentar um som oco, né, como eu falei, e o fundo da massa deve estar dourado. Se o fundo da massa, depois que você tirou da assadeira, estiver muito branco e você estiver desconfiado que a massa está crua, você pode sim voltar essa massa para dentro do forno para ele voltar a assar mais um pouquinho, tá bom? Então, já aconteceu comigo, às vezes eu tirar principalmente a focaccia, ela está bem dourada por cima, aí eu tirei, eu olhei por baixo, ali ela estava muito branca, voltei a focaccia ou a pizza para o forno mais um pouquinho para ela dourar um pouco mais, tá bom? Ali, vamos falar sobre algumas modelagens clássicas, né? A pizza, ali na foto tem um pizzaiolo, provavelmente, abrindo uma massa de pizza. A massa de pizza, uma pizza grande, pesa em torno de 300 gramas, ok? E normalmente a gente boleia uma massa, deixa uma massa redonda de 300 gramas, fazendo ali a fermentação. E daí, no momento de assar essa pizza, se for no forno a lenha, ela é assada direto já com o recheio. Se você for assar pizza em casa, eu indico você fazer o quê? Abra a massa usando um rolo ou esticando ali com as mãos. Você pode dar uma pré-assada na massa primeiro, durante uns 10 minutos. Tira essa massa do forno. Aí que você vai colocar o molho, o queijo, sei lá, o presunto, queijo, qualquer recheio. E voltar para o forno. Por quê? No forno de casa, o forno a gás, ele não vai ter aquele mesmo resultado de um forno a lenha, que vai deixar aquela massa bem dourada por baixo, sabe? Então, às vezes, para assar pizza em casa, é aconselhável você pré-assar a massa, para depois você colocar os recheios e deixar ela assar com os recheios, ou com a cobertura, tá bom? Depois a gente tem o processo ali de modelagem da baguete. Como vocês podem ver, a gente vai fechando, né, o filão, assim, enrolando ela, fazendo aquela famosa cobrinha com a massa da baguete, abrindo ela ali aos poucos. O ideal é que a baguete tenha em torno de 30, 40 centímetros, tá, pessoal? Que ela também, a espessura dela pode variar. Eu já vi baguetes bem fininhas na Itália, e na Espanha eles costumam fazer uma baguete até assim da grossura do pão francês, assim, até um pouco mais grossa. Então varia muito de região para região, tá? Você pode até fazer as coberturas da baguete com gergelim, pode usar sementinha de papoula, outros tipos de grãos, como por exemplo semente de girassol, pode usar linhaça, pode usar chia, pode dar uma enfeitada no seu pão, não só na baguete, qualquer pão. Fica muito legal você fazer uma cobertura ali de grãos, tá? Dá uma aparência ali, um resultado, dá um físico bem legal, tá bom? Ali tá a modelagem do pão de forma do hot dog. Na verdade, aquilo é o hot dog, aqueles pequenininhos ali que tem esse peso de 60 gramas, é o pão de cachorro quente. A gente praticamente faz uma bolinha de massa, estica ela, né, assim como eu mostrei na aula conceitual, e depois a gente enrola. É muito parecido também com a modelagem do pão francês, tá, o hot dog. A diferença é que daí o pão francês ele vai levar um corte longitudinal antes de assar,
então ele fica bem aberto, né, depois da fermentação, depois do forno, e o pão de hot dog ele já não vai corte, nem o pão de hambúrguer. Então é só a massinha ali boleada, a gente assa ela, passa ali um gel de brilho ou aquela manteiguinha derretida, que é aquela dica que eu dei agora há pouco também. É lógico, tá, pessoal, que esses pesos, esses números, eles podem variar. Por exemplo, o pão de hambúrguer. Eu gosto muito de hambúrguer artesanal, sou consultor de hambúrgueria aqui em Maringá. A gente desenvolveu uma receita de pão que a quantidade de massa é de 80 gramas. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão que aquela quantidade de massa era uma quantidade de massa ideal ali para dar um hambúrguer, um pãozinho bonito, que preenchesse o espaço do hambúrguer, né, que não ficasse ali aquela carne muito escondida ali num pão muito grandão. Enfim, você pode aumentar ou diminuir também essa quantidade, é lógico. Se você quiser um pão de hot dog maior, menor, você pode também estar trabalhando com essas quantidades. Não necessariamente sempre vai ser 60 gramas para fazer a massa para fazer um pãozinho de hot dog ou de hambúrguer, tá bom? Esses são os pesos, né, mais clássicos, assim, normalmente utilizados. Ali tem a modelagem também do brioche, que aquele ali é o brioche à tête, conhecido na França por ter essa modelagemzinha que tem uma bolinha por cima. Pode ser feito de várias formas. Pode ser feito em forma de você pode fazer 4 bolinhas de massa, coloca numa forminha daquela, e depois põe uma por cima. Eu já vi também gente que faz como se fosse uma rosquinha, pega uma massa do brioche, estica fazendo um cordão, aí você faz como se fosse uma rosquinha com essa massa, coloca na forma de brioche, depois a bolinha em formato de amassada ali, em formato de gota no meio, e depois deixa esse brioche crescer. Tem o pão português, que ele é cortado ali em formato de cruz. Existe alguns pães feitos na Espanha, talvez alguns de vocês já devam ter até comido ele, que ele é feito pelos frades e pelas freiras em alguns mosteiros na Espanha, em Portugal. E eles fazem exatamente assim, um formato de cruz no pão, que antigamente era a simbologia religiosa impressa naqueles pães, né? Então é bem comum também. É lógico que aquele pão ainda não fermentou, né? Ele deve ter sido apenas modelado ali, feito o corte, ele ainda vai crescer, então o pão português ele fica bem cascudo depois de pronto. Bom, vamos falar também sobre alguns utensílios básicos para panificação. Vamos falar sobre algumas coisas que a gente costuma utilizar. Bom, primeiro, eu já falei sobre a sova, né, agora há pouco, mas vale lembrar também, vale ressaltar que alguns equipamentos, alguns utensílios, eles podem te auxiliar muito no processo de produção de qualquer pão. Por exemplo, uma coisa é você fazer uma receitinha de pão que leve 250 gramas de farinha de trigo. Outra coisa é você fazer 10 receitas dessa na mão, no braço. Sovar 2,5 kg de farinha, pessoal, cansa um pouquinho, tá? É impossível? Não, é totalmente possível. Antigamente se fazia tudo no braço, né? Agora, é lógico que se você quiser ter uma maior produtividade, se você quiser quiser ter um maior sortimento de produtos, vale a pena você investir num equipamento ali que faça essa sova mecânica. Pode ser um cilindro elétrico, pode ser uma sovadeira, pode ser uma batedeira industrial, uma batedeira doméstica que tenha o gancho, tá? O gancho é o negócio que vai bater as massas, tá? Não vai colocar a massa de pão, pessoal, numa batedeira, numa planetária com aquele globo, aquele fouet, nem com a raquete. Se você usar a raquete, você pode despedaçar toda a sua massa. Então, para pães tem que ser o gancho, ok? Muita gente tem me perguntado disso também. Ah, professor, tem um negócio aqui, a minha batedeira só tem esse, pode ser usado ela? Não, tem que ser o gancho, tá? Porque ele oferece ali uma movimentação ideal para fazer esse tipo de massas. Depois vem, eu não tenho equipamento, não quero comprar, estou sem dinheiro, sei lá.
e também eu só vou fazer pães aqui em casa, eu gosto de trabalhar tudo no braço. Ok, tenha pelo menos um rolo de massa, meu amigo, porque o rolo de massa ele vai ajudar muito. Pode ser rolo de polietileno, pode ser rolo de alumínio, pode ser rolo de mármore, eu já vi uns rolos até de cerâmica lá, mas eu acho muita frescura daí, muito frágil. Tem uma blogueira que eu assisto muito as receitas dela na internet, que ela um dia foi fazer uma massa folhada, ela bate aquele rolo de cerâmica, ela quebra ele no meio. O negócio deve custar aí não sei quantos dólares. Enfim, pode ser também um rolo de bambu, né, um rolo de madeira ali, se for para uso doméstico, tá? Para uso profissional já o de madeira não é recomendado. Então, tudo isso aí é muito importante. O rolo de massa é o maior amigo do padeiro. Outra coisa que é importante ter é aquele pincel, né, para poder pincelar as coberturas, para você fazer aquele acabamento fino em cima dos seus pães, ou até mesmo para você tirar o excesso de farinha ali na hora de fazer a massa folhada, a massa do próprio croissant, ok? Cortadores e aros também. Para modelar pãozinho de hambúrguer, você pode usar um cortador. Para você fazer, até para você deixar esse pão de hambúrguer crescendo, tem muita padaria, tem muita gente que faz pão de hambúrguer e deixa a massa fermentando já no próprio molde, no próprio aro. Você pode usar o aro também para modelar o seu pão. Como, por exemplo, o panetone. O panetone, vocês vão ter a receita dele disponíveis daqui a alguns dias, né? Eu estraguei a surpresa, né, na aula passada, mas vocês vão ver que o panetone ele já cresce no próprio molde, na própria forma de papel. Então ele já vai crescer naquele formato, ele vai crescer para cima. O pão de hambúrguer você também poderia pegar um anel, um aro metálico, unta ele com óleo, com azeite, e você vai colocar as massinhas de pão para crescer naquele aro. Então ele vai ficar limitado, ele não vai crescer para os lados, só vai crescer para cima. Então vai ficar um pãozinho de hambúrguer mais alto. Ou se você quiser fazer um pão também que obedeça ali alguns parâmetros, você pode usar cortadores, quadrados, enfim, pode trabalhar muito também nessa parte estética dos pães. As assadeiras, eu gosto muito de utilizar assadeiras de teflon, assadeiras que tem aquele material preto, né, que não gruda, mas também mesmo uma assadeira de alumínio, uma assadeira de inox bem untada também não deixa nada a desejar. O importante é que seja uma assadeira grande, que seja espaçosa, ou por exemplo, no caso de pães de forma, é de suma importância, tá, pessoal, que essas assadeiras não estejam muito amassadas, porque às vezes elas podem dificultar na hora de você desenformar esses pães. Então, toma bastante cuidado aí com essas assadeiras muito velhas, muito amassadas. Aquela espátula ali quadrada é bem utilizada também, é bem prática para você raspar aquela farinha que fica em cima da mesa, para você juntar os pedacinhos de massa, ou até mesmo para você ir virando a sua massa, cortar ela. Então, eu gosto bastante de usar ela, uso muito em casa quando eu vou fazer pães. Bom, eu falei só sobre alguns utensílios, né? Lógico que existem muitas outras alternativas, muitos outros instrumentos que vocês podem estar utilizando em casa, ou até mesmo dentro de um âmbito profissional, falando sobre panificação. Tá? Então, aquilo era mais para dar algumas ideias mesmo, como eu falei anteriormente, em relação ao forno de lastro, pode ser utilizado também aquela pá, estilo de pizzaiolo, para você pegar os pães dentro do forno, até mesmo para colocar a massa lá dentro, para assar. Existem inúmeros, tem também o cortador, existe, nas aulas conceituais, eu mostrei para vocês o estilete, né, aquela lâmina que a gente consegue encontrar no mercado. Eu preferi usar ela porque é algo de mais fácil acesso. Mas existem cortadores profissionais também, laminadores profissionais que você compra em casas de panificação profissional, que ele tem até um cabinho que você vai você vai passando e cortando só a superfície do pão ali para fazer aqueles cortes superficiais. Então, tudo isso também são materiais que podem estar sendo utilizados por cada um de vocês
tanto em casa quanto de repente no trabalho. Agora, chegando quase nos finalmente da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre panificação sem glúten, antes da gente entrar nas nossas perguntas. Bom, gente, primeiro, eu vou voltar a dizer, não quero levantar confusão aqui, ou aquele debate todo sobre glúten ou não glúten, faz bem ou não faz bem, emagrece ou engorda. Aqui a gente vai falar de parte técnica, sobre as receitas, sobre o uso de farinha de panificação sem glúten, tá bom? Então, vamos lá. O que é o glúten? O glúten é uma proteína composta pela mistura de duas proteínas que estão presentes na farinha de trigo, perdão, que é a glutenina e a gliadina. São elas que formam aquela rede, aquele ponto de véu, aquela massa elástica que a gente tanto procura desenvolver no processo de produção dos pães, tá? E essas duas meninas aí, elas têm causado muito transtorno em muita gente. Elas se encontram naturalmente no trigo e em alguns cereais também fora o trigo, ok? Como a cevada e o centeio. Então não é somente o trigo que contém glúten. O trigo, ele contém glúten em maior concentração, mas a cevada e o centeio também contém um pouquinho de glúten. Ah, Vinícius, e a farinha de aveia? Porque eu já comprei farinha de aveia e na embalagem está escrito que contém glúten. Na verdade, naturalmente, a aveia ela não contém glúten. O que acontece é que muitos moinhos e fábricas de farinhas, eles processam diversos tipos de cereais naqueles equipamentos. Então, eles ficam contaminados com o glúten. Então, para uma pessoa que é celíaca, que tem alergia realmente ao glúten, ela não poderia consumir aquele produto porque ela é proveniente de uma fábrica não esterilizada. Agora, existem farinhas de aveias, de moinhos específicos que não têm contaminação com glúten. Daí sim você pode utilizar, tá bom? Vamos lá. E o glúten, ele tem causado alguns probleminhas no intestino, na parede do intestino de algumas pessoas que têm uma certa dificuldade na ingestão do glúten, né? Então, ele acarreta alguns prejuízos, tem vários sintomas, né, que muita gente sente, dor de barriga, então tem que ser tratado mesmo, tem que tomar um certo cuidado quem tem esse problema com o glúten, evitar também muito excesso de glúten. Então, tudo isso faz parte desse universo, esse debate todo do glúten ou não. Então, tem muita gente que reduz a ingestão do glúten também por questões nutricionais ou por questões dietéticas, simplesmente. Como o glúten, está falando ali, está presente em muitos carboidratos, a redução do consumo de glúten também está relacionado a uma redução nas calorias diárias que você ingere. Então, é por isso que ele tem sido muito bem, tem sido visto o glúten como algo ruim, mas não é totalmente, não é que é assim também. Então vamos erradicar o glúten da nossa vida, tá? Se você não tem problema com ele, não tem problema, você pode continuar comendo pães sem problemas, tá? Como que a gente vai trabalhar na parte técnica, substituindo o glúten? A gente precisa utilizar farinhas substitutas do trigo, tá? Farinhas alternativas, como são mais chamadas também. Essas farinhas, elas podem, a gente pode citar aqui farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de batata, farinha de feijão, farinha de coco, farinha de fécula de mandioca, fécula de batata, gente, farinha de berinjela, tem muita farinha de grão de bico. Nessas lojas aí de produtos naturais, esses empórios, eles apresentam uma infinidade de farinhas alternativas que vocês podem usar na panificação de vocês. Não só na panificação, mas também para fazer bolo, para fazer bolachinha sem glúten, tá? É importante salientar que, eu sou um empreendedor, eu estou começando a fazer alguns produtos para venda em casa. Estou vendendo de porta em porta, na vizinhança, na faculdade, ou na minha rua, sei lá.
eu posso fazer pães, bolachas e bolos sem glúten em casa e sair vendendo por aí? Pessoal, tome muito cuidado com isso, tá? Por quê? Uma pessoa que é celíaca, ela tem alergia ao glúten, ela não pode ingerir nada que tenha contaminação com glúten. O glúten, por exemplo, eu acabei de mexer aqui com farinha e água, né? Eu não posso simplesmente pegar uma receita de pão sem glúten, amassar aqui, fazer esse pão e levar para um celíaco comer. Por quê? Ele vai passar mal, porque aqui na bancada tem ainda resíduos de glúten, tem resíduos de farinha. Então, a bancada está contaminada, o bowl, né, o utensílio ali, a própria assadeira, tudo aquilo vai estar contaminado com glúten, por mais que eu dou uma lavadinha rápida. Então, é necessário que você tenha equipamentos esterilizados para isso, tá? Então, você até pode vender aquele pão ali falando que não vai glúten na receita, tal, mas você não pode vender isso para um celíaco. Então, que fique muito claro, tá? E para quem for trabalhar com isso, tome muito cuidado, tá bom? Outra coisa, esse mix de farinha que vocês vão utilizar na panificação sem glúten, ele deve ser pensado, tá? Porque cada tipo de farinha, de cada ingrediente, ele vai exprimir, vai dar um tipo de textura, vai dar um tipo de sabor, uma cor também, vai dar uma característica diferente no seu pão. Então, o ideal não é assim, eu vou fazer um pão sem glúten. Em vez de trigo, eu vou usar fécula de mandioca. Pronto. Substituo 250 gramas de trigo por 250 gramas de fécula de mandioca? Não, jamais. Não faça isso, porque você vai fazer ali uma espécie de pão de queijo, só que sem queijo, e vai virar uma goma. Vai virar, na verdade, tipo uma tapiocona, tá? Então, assim como qualquer outra farinha também, algumas das farinhas alternativas, elas deixam a massa muito seca. Então, é difícil essa manutenção das farinhas. O que eu gosto muito de utilizar, indicar para as pessoas utilizarem, é comprar um mix de farinhas já prontas. Esse mix de farinhas sem glúten para panificação, eles rendem bons resultados, tá? Porque a gente tem que fazer uma composição. Um pouquinho de fécula de mandioca, um pouquinho de farinha de grão de bico, um pouquinho de farinha de aveia, e para obter um equilíbrio ali de texturas e sabores para ter um bom pão sem glúten. Um pão sem glúten de boa qualidade. Outra coisa, a fermentação. O que acontece? O glúten é o que faz aquela rede elástica que é o que segura os gases da fermentação. E no caso do pão sem glúten, que não tem essa rede, aquela elasticidade, como é que um pão sem glúten vai fermentar? Para isso, a gente tem duas opções. Uma, a gente pode apelar e usar a fermentação química. Tipo, você vai usar um fermento químico em pó, esse mesmo que a gente usa para bolos, e você vai fazer uma mistura ali de um pão sem glúten, vai colocar o fermento químico em pó e já vai colocar para assar direto. Ele não precisa passar por fermentação. Ou você pode usar uma fermentação biológica, que seria o quê? O uso do fermento biológico, biga, polish e tal. Mas daí a gente vai precisar de um elemento especial para dar essa elasticidade, essa liga nos ingredientes e que vai desenvolver praticamente ali vai fazer o papel do glúten nesse pão sem glúten, que é o quê? A goma xantana. Antigamente o pessoal usava muito CMC também, mas tem sido muito usada a goma xantana, outras gomas também. O que é a goma xantana? A goma xantana é um composto, é um ingrediente extraído de uma planta brasileira, tá? E ela é assim como o glúten, assim como a fécula de mandioca. Quando você hidrata ela vira um chicletão ali, ela vira um negócio, ela dá uma elasticidade muito grande. Então, você usando a goma xantana num pão sem glúten, você vai desenvolver uma massa um pouco mais elástica. Você vai ocasionar essa elasticidade e você vai conseguir ter uma fermentação biológica bacana, tá bom? Que quantidade de goma xantana que eu uso? Em torno de 2 a 3% da massa total. Se você está usando 1 kg de farinha, você vai usar ali 20, 30 gramas de goma xantana ali no máximo, tá bom? Mais detalhes sobre panificação sem glúten, pessoal,
tem muito material bacana aí também para vocês consultarem, tá? Eu só queria dar um pouquinho mais esse parecer, tá? A formação da nossa matéria, dessa disciplina, é a panificação clássica, então é mais glúten mesmo que a gente vai estar trabalhando. Mas como muita gente me pergunta, eu não podia deixar de falar sobre a panificação sem glúten, tá? Bom, quase chegando ao fim da nossa aula, dei um susto em quem já estava dormindo, né? Acordei aí, quem estava pescando na cadeira. Está aberta a enquete. Pessoal, abram aí a enquete, respondam ela, participem da enquete, porque a enquete ela é uma ferramenta de melhoria constante para o curso de vocês. Então, se você quer ter um curso bom, reconhecido, participe da enquete, avalie todos os nossos processos, os professores, fala lá se o Vinícius é legal ou não, se você achou ele muito baixinho, se outro dia, não sei quem me falou aí que não confiava em mim que eu era um bom cozinheiro porque eu era muito magrinho, né? Tá bom, eu vou levar isso como um elogio, mas participem da enquete porque ela vai fornecer dados muito importantes para a nossa coordenação, para a nossa direção de ensino, tá bom? Professora Jaqueline, muito boa noite. Professor, boa noite a todos os alunos também. Temos, assim, algumas perguntas aqui. Algumas? Você está sendo bem, como que fala? Otimista, né? Eu acho que deve ter umas boas aí, mas vamos lá. Vamos respondê-las aí devagarzinho, pelo menos as que você classificou como mais importantes, né? As perguntas mais comuns e as perguntas mais específicas, pessoal. Eu sempre vou respondendo depois ali tudo por e-mail, né? O pessoal me manda aí. Tenho que responder ainda as perguntas da primeira e da segunda aula, pessoal. Eu vou conseguir responder tudo aí até essa próxima semana, tá bom? Vamos lá. A Kátia, de Campo dos Goitacazes, ela pergunta: qual a porcentagem de fermento para deixar a massa de pão fermentar de um dia para o outro? Essa é a dúvida dela e de alguns alunos aqui também. Ok, a porcentagem de massa para fermentar de um dia para o outro, basicamente, é 1/3 dessa quantidade de fermento que a gente tem utilizado na nossa receita. Por exemplo, se a nossa receita, a receita do receituário está pedindo 12 gramas de fermento biológico fresco, use 30 gramas. Tá? Aí você vai conseguir estender aí um tempo de fermentação de aproximadamente 12 horas, ou seja, de um dia para o outro. Considerando que muita coisa pode variar ali entre temperatura ambiente, tamanho da massa, mas é basicamente isso, 30% aí do fermento da quantidade da receita do receituário. Vamos lá. Qual seria o percentual da massa velha para se usar no pão e se ele é só usado para fermentar mesmo? A massa velha, ela vai variar muito, tá? Eu utilizava ela quando eu trabalhava na Itália, eles utilizavam sempre a massa velha, deixava ela na geladeira, aí no dia seguinte tirava da geladeira, só incorporava ali e era basicamente metade da massa, tá? Só que era uma concentração de fermento ali específico. Então, o ideal é que você faça um teste ali, porque às vezes aquela quantidade de fermento presente na massa velha, ela pode ser demais ou pouco. Então, faça um teste. Pegue uma massa de pão básica, por exemplo, do nosso receituário, faça uma massa de pão e deixe ela armazenada de um dia para o outro. Aí no dia seguinte você vai pegar, por exemplo, 100 gramas dessa massa de pão que você fez um dia antes e acrescente numa outra receita que não vai fermento. E você vai observando ali. Então, para você ir tomando como parâmetro. Aí às vezes você vai falar assim: a massa demorou muito tempo para crescer, eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de massa velha. Aí você aumenta essa dose aí para 150 gramas, sei lá. Mas gira em torno de 30 a 40 gramas, tá? O uso da massa velha, pessoal, é muito à base de teste. Então, o ideal é que você vá testando. É difícil eu passar um parâmetro muito exato, tá, pessoal? A Josenilda e também a Mônica, elas querem saber qual é a diferença do pão utilizando o fermento biológico fresco ou seco. Os dois fermentos, pessoal, esses dois eles dão resultados bem parecidos, tá? Apesar de o fermento biológico fresco, por ser fresco,
tecnicamente, ele deve resultar aí em características organolépticas de textura um pouco melhores. Mas é uma diferença muito pequena, assim. Existem outros fatores que determinam muito mais o resultado final do que simplesmente isso. Então, se por necessidade você precisar fazer pão com fermento seco, com fermento biológico seco, não tem problema, tá? Eu gosto muito de usar fermento biológico fresco quando eu não tenho a pasta madre ou um levain. Mas qualquer um dos dois vai dar excelentes resultados, tá? O Olacir lhe pergunta que pode fazer a primeira fermentação e colocar a massa na geladeira para terminar no dia seguinte. Pode sim, pode. O que a gente vai ocasionar? A gente vai permitir uma fermentação mais lenta, assim como a receita de pizza de lenta fermentação. O que vai acontecer? As leveduras, sob baixa temperatura, elas vão ter uma atividade muito mais lenta. Então, a massa não vai crescer, vazar, tudo. Ela vai crescer, só que muito mais devagarzinho, porque você vai deixar ela na geladeira. Então, a atividade delas vai ser diminuída, então você vai ter uma fermentação até melhor. Pode fazer isso sim, tá? Tanto na primeira quanto na segunda fermentação. Tá. O Tiago, ele quer saber se existe uma fórmula para saber o teor de absorção de água na farinha. Olha, Tiago, o teor de absorção de água calculando mesmo ali. Você vai pesar, por exemplo, 100 gramas de farinha ali, ou 1 quilo daquela farinha, vai acrescentando água ali e vai sovando ela na batedeira ou na mão. E a hora que a massa já estiver bem compacta, né, tiver bem firme, uma consistência boa, você vai medindo essa água também. Então, por exemplo, foi ali, para 1 quilo de farinha, você colocou 650 gramas de água. Aquela farinha teve um teor de absorção de 65% de água. Vai variar se for leite, se for um outro tipo de marca de farinha, então é sempre na base do teste, tá? A Paula, ela pergunta se ela pode aquecer o forno para acelerar o processo de fermentação. Pode, mas com cuidado, tá? Eu falei sobre isso na semana passada, se não me engano. O que você vai fazer, Paula? Ou também tanta gente aí que gosta de fazer isso. Eu faço isso em casa às vezes também, tá? Eu vou colocar uma massa para fermentar. Eu ligo e está um dia frio, ou eu quero acelerar um pouquinho. Eu ligo aquele forno durante 30 segundos e desligo. Ele vai ficar levemente morno por dentro. Aí eu coloco a massa lá dentro e deixo ela crescendo. Mas eu não vou deixar aquele forno muito quente. Se for um forno muito potente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Na cuca italiana, pode usar também a pasta madre, o fermento biológico fresco? Pode sim, pessoal. Pasta madre, levain, pode ser usado em qualquer uma das massas fermentadas de panificação. Do pão já assado, ele pode ser feito em temperatura ambiente ou tem que ficar na geladeira? Pode ser feito em temperatura ambiente, sim. Não tem problema descongelar em temperatura ambiente. Na geladeira ele demora um pouquinho, acaba ficando um pouco úmido, tá? O Robson, ele utilizou 100% de farinha integral para fazer um pão. 100%? 100%. Aí o pão ficou duro e não cresceu, né? Existe um tipo de pão que ele é feito com 100% de farinha integral, que ele fica bem pesado. O ideal é fazer aquela mistura ali de 50%. Mas se você quiser fazer um pão 100% integral e não se importa com a textura dele também, não tem problema, tá bom? Ok? Pessoal, estamos chegando ao fim da minha participação, então, nas aulas ao vivo, a terceira e última aqui. Já estamos encerrando o nosso tempo. Queria dizer que todas as perguntas serão respondidas, tá? Eu estou aí num momento um pouco tenso, assim, muito trabalho, graças ao bom Deus. Então, eu tenho respondido aos poucos aí as milhares de perguntas que têm chego, mas eu vou responder todo mundo, tá? Me coloco à disposição de vocês para ajudar quem precisa. Afinal de contas, esse é o meu papel, essa é a minha missão, né? Ensinar vocês e auxiliar no conhecimento, no aprendizado. Então, incentivo vocês a estudarem, a praticarem todas as receitas, lerem o material didático, tá bom, pessoal? Pesquisem,
não escutem só a minha opinião, procurem fazer amizade com padeiros, procurem assistir outros workshops, aulas na cidade de vocês também. É sempre bom ter referência de mais de uma fonte, tá? Isso tudo é muito bacana. E espero ter aflorado a paixão de vocês pela panificação. Espero que vocês tenham gostado realmente. Um grande abraço a todos vocês. Foi ótimo ter sido o encaminhador desse tipo de educação, né, de panificação para vocês. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Pratiquem e sejam bons alunos, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e, antes de mais nada, última dica, façam com amor, pessoal, façam com amor, porque o pão sente quando ele foi feito de mau humor e ele sente quando ele foi feito com carinho, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.